Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, Maria.
Me escutas? Me escutas, Maria? 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 Pronto, estou ouvindo. Agora sim. Estava desligado o áudio. Acabei de enviar para ti, tá? O material da aula de hoje. Beleza, Tudo bom? tudo certo. E o senhor tá bem? Tô andando por cima, a gente vai vivendo. Sempre. Vai levando, Maria. Deixa eu pegar aqui o assunto, só um minuto, viu? Todo artista tem que ir onde o povo está. O senhor mandou pelo zap, foi? Não, porque é pesado, Maria. Fica pesado, demora, eu mando pelo e-mail, né? Não. Ah, tá, peraí. Qual é o assunto? É nacionalidade, é? Yes. É bom esse assunto, né? É, bom. Essa matéria é toda boa. Direito Constitucional 3. É bacana. Cadê E aquela aí, quando é que menina? a gente vai voltar a se ver pessoalmente, hein? Vocês acham que a gente volta esse semestre ainda? Eu acho que não, isso. Eu acho que não. Deixa eu futar aqui no grupo. Cadê o pessoal? Vou dar uma tolerânciazinha, tá, Maria? Até 8h15, tá? Porque o pessoal pode ter dificuldade de entrar, beleza? Tá travando. Tá travando, né? É, Teve professor outro que não conseguiu de jeito nenhum. Eu comigo tô tinindo. Que a energia da gente é tão boa que tudo vai. Mas vamos dar um tempinho para ver se o pessoal consegue entrar, beleza? beleza, fica tranquilo, eu tô aqui abrindo o Beleza. material. Olha aí, ó. Larissa está dizendo que não consegue entrar. É, Todo artista tem que... Loucura, tava chovendo agora, abriu o sol. o senhor acorda cedo todo dia, professor? Todo dia. Mas já é o hábito ou porque tem aula, tem... O hábito e, enfim, tem que tocar a vida, né? Trabalho, fazer os prazos voltaram, aula, doutorado. Apoio quando os meninos estão em casa que não tem aula, eu durmo até mais tarde, né?
Só vou assistir a aula hoje de manhã, porque de noite vai ter live de tiazinha, senão eu ia assistir de noite. Cadê Larissa que não entra? Notão, hein, Maria? Vocês tiraram, hein? Professor, eu não tô ouvindo. Ah, Cortou. é o que, Maria? Tá falando tão baixinho, não escuto nada. É que tá travando, aí eu não escuto o senhor às vezes. O pessoal da noite se saiu bem nas provas? Eu. Essas provas estão sendo muito trabalhosas, viu? Minha Elas não filha, são difíceis. imagine para elaborar e corrigir o computador. Elas não são difíceis, mas são muito longas, muito trabalhosas, assim, sabe? Porque é tudo objetivo, é tudo aberto, questão aberta. Aí estão bem longas. A do senhor foi uma das mais curtas, que foram só 4 questões. Não, porque eu tinha enviado uma já, né? É, mas Isabela, ela fez uma prova de 10 questões com letra A, Vigi, pergunta. tudo pergunta em letra A, B, algumas até letra C, tudo. Ixi, Foi gigante a prova dela. Até para corrigir isso é complicado, né? Muito grande. A última foi ontem, graças a Deus. foi. A de penal foi ontem, foi a última. Ô, professor, e como é que fica? A gente não vai ter como ter acesso a essas provas, né? Tu queres ela, hein? Eu não quero não, mas Lorena, nossa coleguinha, ela queria ver, porque ela parece que tirou 8, ela queria identificar os erros dela. Tá, depois eu envio pra ela. É porque é ruim, né? Até para corrigir é complicado, porque você acaba corrigindo. Não, eu fiz um espelho, né? Faço um espelho e vou vendo. Citou artigo, não citou artigo, aí perde ponto. Entendeu? Não botou uma consistência histórico-jurídico, perde ponto. Agora, eu não tirei de vocês, eu fui bonzinho. Quando eu não tirei de vocês, erro ortográfico, tudo isso eu não tirei, não. É. O meu computador, ele tem bloco de notas, ele não tem aquela correção, né, que o Word faz automaticamente. Aí é terrível, porque aí você tem que prestar mais atenção. Acaba errando alguma coisa mesmo. É. Mas eu não estou gostando muito desses negócios online, não. Gosto mais de aula presencial, não curti muito, não. Eu não sou muito disciplinada, não, e eu sou muito dispersa, eu me perco facilmente. Eu preciso estar muito focada para levar. Eu sou meio agitada, professor, eu não consigo muito ficar parada na frente do Eu computador, não. sou da linha de Milton Nascimento. Para mim, professor é como artista. O artista tem que ir onde o povo está, o professor tem que ir onde o aluno está, rapaz. E eu sou muito avoada para ficar na frente do computador. Daqui a pouco eu estou olhando outra coisa, estou fazendo outra coisa dentro de casa. É porque essa hora, por acaso, não tem ninguém acordado aqui em casa. Mas se não, daqui a pouco vem menino, aí o Mas aqui menino já vai. tem todo mundo. Marina já saiu para trabalhar, minha esposa. Ela tá saindo, é professor? Tá, ela é médica. Ah, ela é médica, é? Na verdade, hoje ela está saindo para fazer o exame, porque ela foi contaminada. Foi, pegou. Pegou. E ela tá isolada? Hã? Ela tá isolada? Ficou. Foram 20 dias de pânico na minha vida agora. Mas ela tá melhor? Tá. Melhor. Eu sou técnica em radiologia também. E ontem eu estava de plantão. Eu dou plantão lá em João Pessoa. O meu João hospital de Pessoa? doenças. É. É concursada lá, Doenças, Maria? doenças infecto-contagiosas. Meu hospital é só o que tem. Também Qual é o estou hospital, Maria? Clementino Fraga. Estou me cagando todinha. É referência lá em João Pessoa para esse tipo de situação. É, Maria, tem que ter cuidado mesmo. Não, o Agora João cuidado Pessoa tá não, Maria? dado. Agora não, professor, porque a gente tem um restaurante aqui.
Meu Mas marido tu fechou, mulher. tá fechado agora, né? Por enquanto, né? Mas depois vai Não, mas tu reabrir, né? disse que tinha fechado antes já. Não, senhor, eu fechei só por conta desse negócio. A gente fechou. Ah, bom, fiquei mais aliviado. Explica as coisas, Maria. Não explica, não. Não, homem, meu restaurante fechou porque teve que fechar, mas a gente tá esperando para Ah, vamos reabrir. embora comer no Empório. Não é Empório, né? Oxe, não, é comedoria da Comedoria, né? ilha. É. Comedoria da ilha, né? Olha, só hoje eu já recebi 2 mensagens de clientes dizendo que estavam com saudade. Meus clientes são os melhores. Comedoria da ilha, né? Sim, senhor. Vamos fazer Depois o lá uma senhor vai lá. confraternização. Depois a gente marca para ir lá. Doida para voltar já. Não gosto não, professor, de ficar sem trabalhar, não. Tu mora perto, Maria? Eu moro em aldeia. Moro longe. Qual quilômetro? Quilômetro 5. Poxa, começo, Maria. É, mas é porque os meninos estudam no EIA, que é no 7. É, Aí é pertinho, né? demais. Conheço demais. Eu tive uma namorada 4 anos, morava em aldeia, estudou a vida no EIA, tudo. Todo mundo que é de aldeia é do EIA, né? O EIA é maravilhoso. E é muito difícil do pessoal conseguir desapegar daqui, viu? Eu, eu quase vou para a aldeia, Maria. Ainda vi um terreno com minha esposa aí no começo, no primeiro condomínio que tem, logo na subida. No 2 ali, né? Mas eu fiquei meio inseguro por conta da logística mesmo. Eu tô doido para morar em casa. Eu morei em minha casa a vida toda. É muito melhor, né? Agora Oxi, mesmo a gente desfruta um pouquinho mais, porque a gente tem varanda, tem terraço, tem área. Embora a área do condomínio esteja fechada, mas a casa ela tem espaço para as meninas, né? Larissa entrou. Larissa, alô, alô, Larissa. Bom Oi, dia, bom dia, está me Lari. ouvindo? Bom dia, Bom amore. dia, tô ouvindo. Calma, fique Minha tranquila, tudo gente, dará que certo. louca. Olha, eu tive que desconectar o Wi-Fi e tô aqui com o 3G. É o jeito, porque minha internet Wi-Fi morreu. Fica Ô, tranquila, mulher. o que não morre é nossa vontade de aprender e estudar, ela vive sempre. É, Calma. pois é. Cadê Mas o bora resto, nessa. pessoal? Cadê o resto? Ô, turma para gostar de Tá dormir. dormindo. Não é? Eu e Mary que somos as guerreiras. Nada disso, Larissa, só você, viu? Eu sei porque eu tô aqui hoje. Cara de Tiaguinho mais tarde. É. Olha, mas já é um bom motivo, né? Não importa a motivação, o que importa é estar na luta. Olha as responsabilidades. Pois é, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer com essa internet, não. Toda vez que chove, minha internet fica assim. Eu não sei Eita, se é Deus. coincidência, porque eu não tenho conhecimento técnico, eu posso estar falando mó besteira, né? Mas é batata, chove, minha internet fica com essas frescuras. Ô, mulher, e vai começar uma época ruim agora pra tu, viu? É, pois é. Bom, enquanto tiver 3G, né? A Ti vai ter que me dar um suporte aí, um suporte pandemia. Porque, sei não, meu Deus. Vá, professor, avalia aí. Ó, professor, cadê o material, hein? Já Que o enviei para senhor Maria. foi? Envie para mim? A aula hoje é sobre nacionalidade, né? É bem bacaninha. Meu Deus, que internet lixo. Vocês ainda estão me ouvindo? Eu tô. Ah. Professor caiu? Tô aqui. Ah, Graças Tô a Deus aqui que o é senhor por não um caiu. tempinho, já que você disse que está com problema, para não ser agora. Como o pessoal está falando no grupo, eu vou começar, viu? Vou dizer aqui, Comecei, pessoal, professor. ó, 20 minutos de tolerância, ninguém responde, só quem responde é Larissa e coisa, vamos conversar. O povo Bom tá dia, dormindo, minhas professor. queridas e aplicadas alunas. Nessa bom dia, sexta-feira professor. quarentenal, antecedendo, concorrendo com a live de Tiaguinho, já estamos de manhã, antes
que chuvosa. Olha Agora, o seu prestígio, professor. Olha o seu prestígio. agora só no... Eu tô vendo, só 2 pessoas, mas vamos lá. Obrigado pelas 2 pessoas, por vocês. Mas ganhou Professor, fatiadinho. não, e tem uns professores aí que não tá tendo nem esse prestígio todo, viu? Ah, Maria, você é ótima. Eita figura danada. É isso. Mas vamos tocar a vida, né? Porque a vida tem que ser vivida, tem que andar para frente. Espero que vocês estejam bem. E ficaram felizes com a nota? Ô, Eu fiquei super satisfeita. pra caramba. Eu gostei muito. Olha, fiz aqui semana passada. Maria terminou nem entrando, né? Na correção da prova à noite. Nem ela. Eu não consegui, não. Eu e a Yala, a gente tentou pelo link que o senhor mandou, e nem eu nem a Yala conseguimos. Depois a turma entrou. Foi. Entrou Larissa também agora. Larissa. É, eu tô de todas as formas. Eita, foi mal, gente, foi mal. É porque eu tava tentando. Eu tô aqui tão na loucura, vocês não estão entendendo. Eu liguei computador, liguei televisão, eu liguei celular. O que entrasse primeiro. Aí agora o computador entrou, mas eu já entrei pelo celular. Aí paciência. Aí é o seguinte, queria falar com vocês. Fiquei muito satisfeito, aliás, com as 2 turmas. Tanto da manhã quanto da noite. Acho que vocês estão no nível. Falei com a Ari semana passada. Tanto de comprometimento e conteúdo muito bom, Maria. Muito bom. Principalmente eu gostei muito. O que eu mais gostei foi aquela questão que eu enviei. As respostas muito boas mesmo. Acho que todos vocês têm tudo para terminar um curso numa condição muito segura de evolução, tudo. E vi respostas que surpreenderam pela maturidade da argumentação. E outra coisa, provas limpas, esteticamente organizadas, praticamente sem erro ortográfico. Então parabéns. Viu? É isso que eu digo. Às vezes é melhor ter uma turma assim pequena, mas uma turma que, enfim, renda, do que ter uma turma grande e que não dá a qualidade de conteúdo que vocês estão tendo. É um privilégio pra gente. Então, parabéns. Muito legal mesmo. Muito, Isso, obrigada. muito bom mesmo. Gostei demais. Que massa. Mas vamos seguir. Pessoal, nacionalidade. Deixa eu ligar aqui, porque agora esquentou um pouquinho. Cadê o material? Vou botar Ô, mulher, me dá teu e-mail que eu passo pra tu. Tem como me passar pelo WhatsApp, não? Deixa eu ver se eu consigo. Fica complicado. Deixa eu ver aqui. Eu tô com o WhatsApp aberto aqui no computador. Deixa eu ver se eu consigo. Aí eu abro o material aqui e fico acompanhando por aqui, sabe? Já que a internet... A internet tá assim, ela entra, aí morre. Aí eu boto de novo. Enfim, estamos assim hoje. Deixa eu ver se eu consigo, porque são alguns slides. Beleza. O professor caiu, foi? Eu acho que ele saiu. Ele caiu porque ele tá aqui Quem caiu? congelado. Eu caí? Caí. Olha eu aqui. É porque Caiu o quê? o senhor tá congelado aqui na minha tela, tá muito engraçado. Caiu Toda não. vez que ela diz ele caiu, eu só fico achando que o senhor se machucou, professor. Estou aqui inteiro. Estou inteiro. A internet aqui tá voando aqui. Estou bem. É a minha que tá capenga hoje. Não, se abrir, encandeia tudo aqui. É o seguinte, pessoal. Ó, agora a gente vai começar um conteúdo. Vê aí, Lari. Chegou, valeu. Agora a gente vai começar o conteúdo, tá, para a segunda prova. Eu já expliquei a vocês, estou explicando de novo hoje, por cortesia e gentileza, de que essa última parte, praticamente os direitos e garantias fundamentais, eu trago para a segunda prova para balancear, tá certo? Já que a gente vai começar a ver controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional, para a prova ficar mais equilibrada. Mas o assunto é delicioso.
delicioso. É mais um bate-papo, né? Uma conversa em que a gente vai ver que é um assunto que não tem maiores dificuldades. Tem peculiaridades, não confundam peculiaridades com dificuldades, tá bom? E é o seguinte, galera, veja, a estrutura de Estado, quando o Estado é formado, o Estado é organizado, obviamente ele ganha um sentido maior de povo, não é? E quando essa organização do Estado acontece, principalmente na evolução, vamos dizer assim, da Idade Moderna, né? Esse Estado ele foi definido por duas situações, né? Identidade de povo e geografia, não é? Geografia. Por exemplo, dentro da América Latina, o Brasil praticamente é o único país, né, que fala português. Mas na província cisplatina, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, Colômbia, toda essa região, não, a província cisplatina é Paraguai, Uruguai e Argentina, vamos deixar só Paraguai. Na província cisplatina, Paraguai, Argentina e Uruguai. Qual é a língua que se fala? Espanhol. 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 Eles têm o mesmo tipo de clima, o mesmo, aquele clima mais temperado do sul do país, do Brasil. É o mesmo clima. A gente pode dizer a mesma etnia, a mesma, é o Paraguai, já é mais a mesma etnia, praticamente. Podemos dizer que é o mesmo povo, que é o mesmo Estado? Não. Não. Por quê? Porque eles têm nacionalidade diferente, definido por uma questão meramente formal, institucional, de divisão geográfica, de trincheira. Os caras falam espanhol, têm a mesma etnia, vivem sob o mesmo frio, o mesmo verão, os mesmos costumes, tomando chimarrão, mas o paraguaio responde juridicamente por leis que o argentino não responde. Por quê? Porque eles têm, pessoal, eles vivem uma estrutura de sociedade, de nacionalidade diferente. A nacionalidade, ela é dotada de 4 estruturazinhas. 4 estruturas. Quais são? Nação, povo, população e cidadania. Uma nacionalidade, ela se define por esses 4 conceitos: nação, povo, população e cidadania. Todos esses 4 conceitos, pessoal, caracterizam aquilo que iremos identificar como diferença, mesmo em situações como eu pontuei aqui, da província cisplatina, perceberemos em que a nacionalidade ela impacta e traz aspectos em que algumas definições vão caracterizar mais ainda o povo de determinados costumes. E qual é? A cultura, pessoal. E aí, por que eu estou falando de cultura? Porque se eu falo de cultura, essa cultura, às vezes vai resultar, criar consequências no que é do nosso interesse de estudo. E o que é o nosso interesse de estudo? A estrutura jurisdicional, jurídica, não é? Você tem, às vezes, como eu falei aqui, que é pertinho, a província cisplatina, com características bastante similares entre os países,
mas que, por conta de costumes peculiares e específicos, podem atender perfeitamente uma norma jurídica e jurisdicional diferente, né? Se a própria limitação geográfica já traria essa condição de limite, né? Falam espanhol, vivem sob determinado clima, mas não são em nenhum momento aviltados a responderem determinado normativo legal. Tá? Eles respondem por estruturas normativas diferentes. Por quê? Porque são países em que... Vocês estão me vendo bem? Eu estou escuro para vocês. Não, tá de boa, professor. Tá São, bem, pa- tá tranquilo. são países que que possuem soberania e autonomia. Tá? Então, falar a mesma língua, ter a mesma identidade, muitas vezes de costume, ter uma percepção cultural diferente, às vezes até igual, em muitos casos, como é na província cisplatina, principalmente a Argentina e o Uruguai. Tá? Mas o Estado, a formação do Estado, né, obedece uma, uma, uma estrutura de autonomia e soberania em que se define aí pelos conceitos que a gente acabou de dizer aqui: nação, povo, população e cidadania. Oi, Ayala! Chegou! Acordou! Bom dia! Olá. Tudo bem? Bom, então essas condições, né, que são colocadas, que são postas dentro do conceito de nacionalidade, existe e pede algumas especificidades. Por exemplo, muita gente coloca o fator de cidadania. Veja, todo brasileiro e toda brasileira é cidadão, é cidadã. Não. Depende se for conceito político, não, né? Tudo bem. Assim, o conselho que eu tenho de cidadã é quem pode votar, né? Como é? Mais de 16 anos, não é isso? Veja, o conceito de cidadania envolve exatamente a possibilidade de exercer os direitos políticos. E por que é importante a gente falar disso? Por sinal, vai ser nossa próxima aula. Porque isso vai estar atrelado, quer queira, quer não, à nacionalidade também. Tá? Questões que definem a nacionalidade, né, atendem ao conceito da limitação, né, do espaço geográfico e de um normativo constitucional próprio. Por exemplo, o Brasil, ele é um país em que tem sua autonomia, sua soberania, tem suas normas, né, tem suas normas constitucionais colocadas, dispostas, e que lhe possibilita ter o quê? Essa autonomia e soberania, independentemente de outros países, ou se parece ou não, ou se tem a mesma língua ou não, entendeu? Por exemplo, nesses países que eu falei da América Latina, apesar de todas as confluências da Argentina, Uruguai e Paraguai, né, são países totalmente independentes, né, porque obedece um conceito e um bojo jurídico em que não se confundem. Não se confundem. Por exemplo, tem aquela situação da cidade, né, o Rio Grande do Sul, ou outras cidades brasileiras, mas o Rio Grande do Sul, né, que faz divisa com aquela Santana de Livramento, né, em que é separado por uma rua. Né, ora, de um lado, você está
regido sobre a autonomia e a soberania de um país. Do outro, já é outra norma constitucional. Outra norma constitucional. Então, o espaço geográfico, a limitação do espaço geográfico é colocada e impõe observando. Ah, eu sou brasileiro, estou aqui, a besteira é uma rua, né? A nacionalidade, enfim, não vai ser afetada. Eu posso fazer tudo que eu faço aqui, ali do outro lado, porque é só uma rua. Não pode, meu irmão. Não pode. Não pode. E desses casos, por exemplo, acontece muito também em cidades do México, Estados Unidos, divisa. Por mais que às vezes se tenha a mesma concepção cultural, mas são estruturas legais diferentes. Às vezes se vive e se tem o mesmo costume, mas são estruturas totalmente diferentes. Né? Uma mesma cultura. E isso é muito forte. É você incutir, às vezes, veja que interessante. Mesmo você vivendo sob a mesma influência cultural, você, às vezes, é regido por estruturas totalmente diferentes de normativo legal. Né? E isso tem um peso, e isso caracteriza também as questões da nacionalidade, queridas alunas. Bom, dentro desse conceito, existe algo que caracteriza o efeito da nacionalidade. E o que são esses efeitos? Ora, o nascimento, não é? O nascimento desses efeitos e como você absorve essa nacionalidade. Essa nacionalidade pode ser de duas formas. A ius soli, a jus soli, que é a nacionalidade que é adquirida, né, pelo vínculo de nascimento no local, e a jus sanguinis, que é a que adquirimos. Menina, ela já foi embora. Ave Maria. Ave Maria. Jus sanguinis, que é absolvido exatamente pela questão da herança, tá? Sanguínea, da correlação, da ligação sanguínea. Voltou ela, entendeu? Da ligação sanguínea. Ora, essas características, esse tipo de situação de se adquirir a nacionalidade, certo? Envolve algumas características da formação dos próprios países. Por exemplo, o Brasil adquiriu hoje, né, a partir da sua república, principalmente em 1891, né, é adepto da ius soli, da nacionalidade ius soli. Por quê? Porque o Brasil foi um país que recebeu uma demanda de imigração muito grande. E o Brasil queria povoar o seu vasto e denso território. Então, foi que o Brasil determinou, né, de que aqui, nascendo, será brasileiro. Não é verdade? Nasceu no Brasil, é brasileiro. E detalhe, brasileiro o quê? Brasileiro nato. Existem duas formas, olha, de nacionalidade. Nato e naturalizado. Nasceu no Brasil, é nato. Fiquem tranquilos que a gente vai ler os artigos, vai ficar bem explicadinho. Os artigos são deliciosos. E o material que eu enviei para vocês está bem trabalhadozinho. Tá certo? Então, fiquem tranquilas que está tudo organizado. Dentro desse conceito, dentro dessa possibilidade de nacionalidade da forma nata, nem todos os países adotam essa normativa jurídica, né, do ius soli. Por exemplo,
A Itália adota o ius sanguíneos. O que é ius sanguíneos? Independentemente do lugar que nasça, vindo de pai e mãe italiana, né, italianos, o filho será considerado nato, italiano nato, ou seja, ganhará a, a, a nacionalidade não naturalizada, mas nata. Essa situação envolve algumas características, algumas exceções que iremos trabalhar bem direitinho, tá certo? Principalmente na Constituição. Agora, o que eu quero que vocês entendam, né, e que não tem, obviamente, maiores dificuldades, é que a nacionalidade ela ganha um sentido ainda maior, né, por um adepto, por exemplo, que nem sempre a gente vai encontrar dentro das mesmas estruturas. O que é que eu falo? Tem que ter cuidado com a simbologia. Vai falar na Espanha que o espanhol é espanhol, porque fala espanhol. A Espanha é um país que a gente sabe que é todo retalhado, né? A gente desce ali pelo País Basco, que é uma região belíssima, vale muito a pena. Na última votação de separação, eu fui para lá acompanhar em loco, né, dos Países Bascos. Bilbao, a cidade de Bilbao, todas aquelas coisas. É muito interessante, né, porque eles têm a Catalunha também, né, tem bandeira própria, né, tem um dialeto próprio, um espanhol mais rudimentar, muito complicado de entender, e se consideram um povo à parte, inclusive com uma estrutura cultural diferente. Muito embora esteja ali dentro da mesma circunscrição e a Constituição espanhola considere tudo como um único povo, né? Mas o aspecto cultural deles pesa tanto, de que eles, enfim, se consideram e querem ter esse reconhecimento de independência. De outro modo, percebemos o país que moramos, o Brasil. O Brasil é um país totalmente dísparo. Totalmente, inclusive do ponto de vista de clima, né? Você desce para o sul, já não é um país tropical, é um país, né, que tem uma estrutura mais temperada. Né? Estações do ano bem definidas, etnia diferente, entendeu? Você, enfim, você sente, obviamente, viajando pelo país e pertencemos a uma mesma normatização jurídica, mas algumas estruturas do ponto de vista de cultura são bem diferentes. E aí, veja, cultura diferente, às vezes etnia diferente, dá toda uma situação de heterogeneidade. E o que é que junta esse povo todo? Exatamente a questão normativa legal. Vocês viram, inclusive, o Direito Constitucional 2, que é cláusula pétrea da Constituição, um Estado membro brasileiro não pode pedir, né, a separação, não pode ser separado, não tem esse direito. Tá certo? Então, o Brasil, pela normatização jurídica, tenta integrar o seu povo. Na verdade, tenta integrar, tenta colocar o seu povo dentro do mesmo ordenamento, e isso vai, obviamente, trazendo características de se respeitar um processo legal da mesma forma, muito embora não seja. Existem leis que, no mesmo âmbito de país, certo? Vamos usar esse termo assim, pega mais determinadas regiões do que em outras. Por quê? Porque isso é questão cultural, pessoal. Mesmo todos nós pertencendo à mesma nacionalidade. Nacionalidade, não é verdade? Então, esses pontos são bem interessantes. Vale a pena
a gente está atento a isso aí, né? Essa questão do ius soli e ius sanguíneo. Eu queria ler com vocês agora os artigos na Constituição. Tá? Vamos lá, peguem aí seu artigo 14. Ayala, tá com saudade do Rio Grande do Norte? Ela tá lá. Tá lá, é? Eita, feliz. Já tá, faz tempo. Tá feliz. Pois é. Vamos lá, artigo 12, pessoal. 12. Tá aberto. Posso começar? Pode. Ó, pessoal, esse assunto, de todos os assuntos que a gente vai estudar, é o que melhor se destrincha no texto constitucional. Beleza? É ficar atentozinho que tudo vai... não vai ter nada diferente daí, não. Beleza? Vamos embora. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam a serviço do seu país. É o que eu falei. Nasceu aqui em solo brasileiro, de pais estrangeiros, e os pais não estando a serviço do outro país, é brasileiro nato. A linha B. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira. Cuidado com isso aí. Vai cair questão na prova de concurso de vocês. Uma questão besta dessa, colocada assim. Os nascidos do estrangeiro de pai brasileira e mãe brasileira. Não é, pessoal. É um ou outro. Não necessariamente os dois. Desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Certo? Se você estiver fora do Brasil, a serviço do Brasil, tiver uma filha ou um filho, seu filho e sua filha, será considerado brasileiro nato porque você está a serviço da República Federativa Brasileira. Você está emprestando os seus serviços, né, à nossa República. Isso é considerado como uma prerrogativa sua. Você não está a passeio. Se você está de uma forma obrigatória, né, o que a República obrigatoriamente tem que conceder é esse direito, né, de você não perder determinadas possibilidades. Né? Essa, por exemplo, é uma muito importante. Beleza? A linha C, essa é boa, viu? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileira ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Pessoal, o que é que esse artigo quer dizer? O caba nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira. Certo? Os pais podem registrar no consulado brasileiro, entendeu? Obviamente, ele vai adquirir a nacionalidade de brasileiro nato, ou caso venha residir no Brasil e em qualquer tempo, grifem, porque ele vai colocar assim, depois de 15 anos, não, é em qualquer tempo, depois de atingida a sua maioridade, né, decidir pela nacionalidade brasileira, se registrar com a nacionalidade brasileira, será considerado brasileiro nato. Entenderam? Entenderam? Entendemos. Vamos, é tranquilo, esse assunto é uma delícia. São brasileiros. Como é? Perguntou alguma coisa aí alguém?
Alguém falou? Não. São brasileiros naturalizados. Naturalizados. Pessoal, é o seguinte, a forma naturalizada são pessoas em que já possuem uma nacionalidade, né? E por alinhamento e por afinidade, né? Querem possuir a nacionalidade brasileira, beleza? São brasileiros naturalizados. A linha A, os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de país de língua portuguesa apenas residência por 1 ano e idoneidade moral. Pessoal, existe um tratado dos países da língua portuguesa, em que é concedido alguns direitos, né, aos nacionais de países portugueses, de língua portuguesa. Né? E, por exemplo, o Brasil faz parte desse tratado. Esse tratado fala que os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Beleza? Ei! Me diga uma coisa. Você veja que aqui a gente está falando, grave esse negócio aí, idoneidade moral. Tá? Agora vamos para a linha B. São brasileiros naturalizados, os estrangeiros de qualquer lugar do mundo, nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos, grifo isso aí, e sem condenação penal. Epa! O primeiro, ele fala em idoneidade moral. Em nenhum momento ele fala sem condenação penal. Ficou até subjetiva essa linha A. Sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. O sem condenação penal, puxa uma seta aí. Puxa uma seta, coloca. Sem condenação penal. Ou seja, o processo, para não ser concedido, tem que estar transitado em julgado. A condenação penal coloca trânsito em julgado. Condenação penal igual a trânsito em julgado. Entenderam? Trânsito em julgado. Beleza? Isso vai dar pano para mangas aí, porque a gente tem uma jurisprudência agora, né? Mudou de novo ano passado, de que poderia, inclusive, a pessoa ser presa, condenação em segunda instância. E afetava, do ponto de vista paradigmático, essa linha B aí. Né? Porque trazia, se o cara pode ser condenado, preso, perder a liberdade, o processo não concluído ainda, não concluído, por que não poderia também não ser concedida essa condenação penal? E isso deu pano para manga. Viu? Foi ruim isso aí. Mas, no final do ano passado, o STF definiu, né, essa questão. Bom, parágrafo 1º. São brasileiros naturalizados, parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nesta Constituição. Pessoal, esse parágrafo 1º sofreu uma restrição grande. Né? Portugal, a partir de 98, por pressão da Comunidade Europeia, vem restringindo cada vez mais
esses tratados de reciprocidade, por exemplo, tinham vários com o Brasil, né, estão cada vez mais restritos por uma necessidade de adequação à comunidade europeia, à União Europeia. Beleza? Estão entendendo até agora? Alguma dúvida? Na linha B, quando diz aqui, requerer a nacionalidade, Por que não perguntou logo, Maria? é porque eu fiquei pensando, porque eu não queria atrapalhar o senhor. Não, pergunte, pelo amor de Deus, pergunte. Pode Requerer é como? É na justiça? É, professor? perguntar. Aonde? Na linha B, aqui, ó. Sem condenação, desde que requeram a nacionalidade. Exatamente. Dá entrada no Ministério da Justiça ou aqui na Justiça Federal. Entendi. Você vai no Ministério da Justiça ou na Justiça Federal. Entendeu? E aí dá entrada no seu pedido. A petiçãozinha da pedido vai ser encaminhada ao Ministério da Justiça. Beleza? Aqui, por exemplo, Maria não é brasileira. É bom que fica pertinho para ela aí na BR, sai de Aldeia, não fosse brasileira. Vai ali na Justiça Federal, faz uma petiçãozinha. Completou 15 anos morando aqui. Requer, isso vai ser analisado pelo Ministério da Justiça. Beleza? Ok. Como é? Quem é que está falando? Isso Eu acho que é o Ayala. menino de Ayala. Eu acho que é o Não, menino de Ayala. meu filho que passou aqui e fez barulho. Ô, Ayala, cheiro para ele. Ele também gosta muito do Recife. Ele é pernambucano, meu mais velho. Aí tá certo. Aí tá certo. Parágrafo primeiro. Os portugueses. Eu li o parágrafo primeiro já, não foi, pessoal? Professor, Leu. professor, Oi. tá me ouvindo a Larissa? Tô ouvindo, Larissa. Pronto, eu tô com a dúvida nesse parágrafo primeiro. Diga lá. Porque, veja, ele está dizendo aqui se houver reciprocidade em favor de brasileiros. Então, se Portugal não aderir a esse tratado de reciprocidade, esse parágrafo morre. Morre. Esse parágrafo é um parágrafo condicionante, né? O se houver é uma situação que condiciona. Esse parágrafo só vai ter validade, só vai ter... Não. Falei besteira, esqueçam, desgrave isso aí, corta. Não é ter validade. Validade ele tem. Ele não vai ter eficácia. Sim. Eficácia. Eficácia é diferente de validade. Válida está aí. Agora, eficácia só vai ocorrer se tiver o quê? Se tiver reciprocidade. Ou seja, é um parágrafo que exige uma via de mão dupla, né? Eu só dou se tu me der. Entendeu? Então, não adianta exigir algo que você não vai ter o retorno. E hoje, como é que tá isso? É válido, não é? Não, Larissa, tem algumas situações, enfim, específicas. Por exemplo, na área da educação, né, algum tipo de reciprocidade aos estudantes brasileiros, aos estudantes portugueses aqui, intercâmbio, enfim. Eu tenho nacionalidade portuguesa também, né? Meu avô era português. E aí, eu morei um tempo lá, enfim, e existe uma cada vez mais, rapaz, eu tive, todo ano eu vou lá. E de uns anos para cá, impressionante a quantidade brasileira. É impressionante, é uma coisa impressionante. Como de uns 3 anos para cá, explodiu assim. E o que é que eu tenho percebido? Né? Não só lá, mas isso é um aspecto dessa crise que vale a pena a gente estudar, né? Que cresceu novamente esse sentimento não somente nacionalista, mas xenófobo. Né? Por exemplo, teve uma situação que me impressionou demais. Na última vez que eu tive, começo do ano agora, final do ano, começo desse ano, de que eu estava no metrô com Marina,
E na saída eu trombei com uma pessoa sem querer. E eu fui pedir desculpa. Rapaz, o cara virou assim para mim: ah, volta para o teu país, volta para o Brasil. Nunca tinha acontecido isso comigo. Todo esse tempo, morei lá, então família lá, tenho tio, tia. Nunca tive esse tipo de... O português sempre foi chato pra cacete, a verdade é isso. O povo chato, mal-humorado. Enfim, que meu querido avô... Mas eu tenho uns amigos que... Porque, assim, desde da época que começou esse Bolsonaro... Desde que começou o Bolsonaro, a ascensão aqui que ia ganhar a política, muitos brasileiros começaram a procurar comprovar que tinha algum vínculo com Portugal para ir embora para lá. Aí eu tenho uns amigos lá que eles dizem que antigamente eles eram super bem tratados, brasileiros lá, só que agora, por causa dessa ascensão de um monte de brasileiros saindo daqui, querendo ir embora para Portugal, aí eles não estão vendo isso com bons olhos e aí começou a tratar mal, assim. Não é o que eu É estou bem dizendo, diferente, ela. né? É o que eu estou dizendo. Né? Isso é bem evidente. Por exemplo, antigamente, na época da crise, né, o período que eu morei lá, eu fui estudar a crise da Troika, que começou em 2012. Eu me mandei para lá, para estudar em Londres. Aí fiquei lá estudando. Por exemplo, eles estavam, por aquela Península Ibérica, crise. Servidor público com corte de salário, não recebia 13º. Crise, crise. E aí, por exemplo, se você comprasse um apartamento, acho que no valor de era 200 mil euros, você ganhava nacionalidade. Né? Tinha umas facilidades e tratava, claro, eles precisando. Né? Era o que seus amigos, seus colegas, amigos, amigas estão falando. Mudou muito. E é uma concepção xenófoba, não só lá, né? Mas toda a Europa. Por exemplo, para que serve? Eu fiz uma live um dia desse com Mariana Fischer discutindo isso. Né? Essa questão dessa pandemia. Você tem uma comunidade, a União Europeia. Para que serve essa União Europeia? Só para dizer que tem uma moeda única e cobrar a dívida dos países menores? Porque agora a Itália está lá. Ó. Todo mundo fechou suas fronteiras e que se arrombe. A Itália, a França fechou. E aí? Né? Qual é o sentido de união, de integração? Então, o mundo, a Inglaterra veio agora com o Brexit. Né? Enfim, e isso tem sido... Agora, para a gente, sente muito em Portugal, pelos efeitos que a Ayala está comentando aí. Hoje eles estão com uma intolerância enorme, enorme. Por exemplo, eu quando fiz mestrado lá, na Faculdade de Direito lá de Lisboa, minha sala era uma sala normal de mestrado. Minha sala tinham 7 pessoas, 6 pessoas, 5 pessoas, né, que é o que se pede, né, em sendo é praticamente, como eu disse, né, para vocês na primeiro dia de aula, essa aula da gente é uma aula de mestrado, praticamente, pela qualidade que impõe, pelo número pelo número de pessoas da turma. E aí agora, quando eu estive lá para uma palestra ano passado, falando com o pessoal de lá, Deco, tem turma aqui e tem quase 80 pessoas. Eu tomei um susto. Eu falei, como é, bicho? Isso é brasileiro, enfim. Então, assim, existe hoje essa demanda que agora chegou o meu título eleitoral português. Né? Agora eu ganhei uma condição de exercer a minha cidadania, né? Ter direito ao sufrágio. Chegou meu título eleitoral. Aí eu fui aqui no consulado. E aí eu falando lá com o pessoal do consulado, né, dizendo que as normas, a demanda de procura está tão grande que as normas vão ser cada vez mais restritivas, né, nesse sentido. Até porque, como ele é um país da Comunidade Europeia, eles estão querendo praticamente criar
uma padronização maior. Por quê? Porque a partir do momento que você ingressa por um desses países, você tem acesso à comunidade como um todo, entendeu? Então, eles estão com um sentimento que é muito triste, eles estão com um sentimento xenófobo muito grande. Eu percebi isso a última vez que eu fui. Quer dizer, eu já venho percebendo, né? Mas, assim, só tem piorado. Piorou muito mesmo. Muito. Mas ainda existe brasileiros e brasileiras, né, com um complexo de vira-lata muito grande, né, que acha que tudo que é bom está lá fora. Bom, mas desde que seja do assunto. Cada um, enfim, mas eu fico arretado com isso. A linha B, os estrangeiros. Sim, foi tua dúvida, foi no. Respondi tua dúvida, Larissa. Sim, professor, respondeu. Pronto. Foi no parágrafo 1º. Foi. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Veja, do ponto de vista legal, brasileiro nato e naturalizado são iguais. Iguais. Não podem sofrer qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de diferença. Salvo nesses casos em pré. Pessoal, se os casos estão previstos aí, são nesses casos. São nesses casos. Entendeu? Nesses casos. Então, vamos lá. Quais são os casos? Veja, a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1. De presidente e vice-presidente da República. Inciso 2. De presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De presidente do Senado Federal. 4. Do ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Da carreira diplomática. 6. De oficial das Forças Armadas. 7. De ministro de Estado de Defesa. Pessoal, qual é a dificuldade que vocês vão me colocar para dizer que não entendeu o porquê? Isso aí é muito claro, né, pessoal? Porque envolve dois aspectos aí, claro, esses cargos. Por que tem que ser privativo de brasileiro nato? Envolve o quê? Autonomia e soberania, né? Questão de segurança nacional, pessoal. Defesa estratégica, né? Você não pode, por exemplo, tinha um cara aqui, né, que se naturaliza, um norte-americano ou qualquer outro, e vira presidente do Brasil. Existe ou não existe um perigo dentro do que a naturalização impõe de uma fragilidade maior no vínculo com o Brasil? Então, aqui, ó, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, claro, óbvio. Presidente da Câmara dos Deputados, por quê, pessoal? Porque está na linha de sucessão. Aê, Larissa! Uhul! Foi Maria Rita, viu, professor? Foi mal, Maria Rita! Foi mal, foi mal. Segundo, de presidente da Câmara dos Deputados, por conta disso. Terceiro, de presidente do Senado Federal. Por que, Maria Rita? Também está na linha, depois do... Beleza. Inciso 4, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que, Maria Rita? Porque... Ah, não. Ah, porque também está, né? Depois Tá na do linha, Senado tá na também linha. é. É porque o presidente do STF está na linha de sucessão também, né? Tá na linha. Tá na linha. Tá todo mundo na linha, queridas alunas. Tá na linha. Mas essa aula é muito gostosa de dar para vocês.
porque é um rendimento massa, velho. A turma bem pequenininha, que charme. É muito charmoso. É sério, muito legal. É um luxo, né? Um luxo. É um luxo. É um luxo mesmo. É um luxo que a faculdade continua mantendo. Bom demais. Bom, inciso 5. Da carreira diplomática, claro, que envolve questões de defesa estratégica, né, de assunto estratégico. Não é verdade? 6º, oficial das Forças Armadas, claro, né, pessoal? Também por questões de defesa, de estratégia, de soberania do país. E o 7º, de ministro de Estado da Defesa. Claro, também, obviamente, o nome já diz e já fala, né, pela condição e pelo requisito de se proteger, né, cuidado com a defesa, com a soberania do país. Beleza? Beleza? Beleza. Tá certo? Pessoal, é o seguinte. A gente vai ver agora. Cadê? Deixa eu ver. Eu tenho uma dúvida. Diga. O senhor tem telefone fixo em casa ainda? Eu Menina- pensei a mesma coisa quando eu escutei. Pior, me pergunta o número desse telefone que eu não sei. E tem um pessoal ligando para cá, direto, Isso foi para perguntando se é de um hospital, não sei o quê. Já disse, já falei, coisa e tal, mas ligam. Então, o próximo que ligar, o senhor pergunta: ó, que número é esse que você ligou? Eu não sei nem Para esse você número. saber o seu número. Eu não sei nem esse Então número. anote o recado. Agora, Na minha casa eu tinha, mas era por causa da internet. pronto, aqui também. Aqui tem também, por causa da internet. Pronto, aqui Mas é aí eu uma consegui cancelar, porque não usava pra nada. Não uso para nada isso não. Ele só serviu uma vez para não ser injusto. Marina estava voltando de viagem, chegou de madrugada. O voo dela era 1h pouca da manhã. E aí eu coloquei o celular do meu lado para acordar para ir buscar, né? No aeroporto. Aí o celular não tocou. Ela ligou umas 3 vezes e eu não atendi. Estava meio cansado. Tinha chegado, tinha dado aula, feito um artigo de madrugada, estava muito de cansado. Aí o celular não tocou de jeito nenhum. Eu não ouvi, sei lá que porra foi. Aí ela ligou para cá, eu dei um pinote tão grande, estava ligando aqui para casa. Eu nem sei o número, aí eu atendi. Mas foi a única vez que ele teve um efeito prático. Para não ser injusto com ele, dizer que ele nunca serviu, só para essa vez. Aí não uso, não. Pois bem, vejam. Aqui, a gente vai entrar numa duvidazinha, numa questão interessante. Tá? E é que preciso que vocês atentem. Olha lá em cima. Esse inciso 2º naturalizado. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa, inciso 2º, a linha B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes no Brasil, na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Eles não falam se é transitado em julgado, não é? Não. Pois é, sem condenação penal. E aí deixa motivo para interpretação. Então, aqui existe jurisprudência de que uma condenação penal ele já não pode. Né? O que vai de encontro ao que? A presunção de inocência, não é? A presunção de inocência, até enquanto não houver o trânsito em julgado, ele não pode ser considerado culpado. Não é verdade? Guarda essa informação que eu te dei. Guarda. Aqui, vamos lá, no parágrafo 4º, será considerada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença em virtude de atividade nociva ao interesse
nacional. Então, algum brasileiro naturalizado pode perder por sentença judicial, mas aí bota transitado em julgado. Transitado em julgado. Transitado em julgado. Aí pode botar transitado em julgado. Em cima, eu esqueci de falar para vocês que eu entrei no assunto quando o Rayala entrou, terminei esquecendo. Essa condenação penal não está clara. A jurisprudência entende que é qualquer uma. No entanto, existem processos recorrendo por conta da própria redação do artigo 5º, inciso 56. 56. Que fala da necessidade de trânsito julgado. Mas aqui, condenação penal. Né? Aí, para conceder. Mas para perder, aqui já tem. Tem que ser transitado em julgado. Para conceder, ainda está em aberto. Era isso que eu ia dizer. Mas para perder, essa sentença judicial tem que ser transitada em julgado. Por quê? Porque a perda tem um efeito maior, entendeu? Entendeu? Então tem que ser transitado em julgado. Beleza? Beleza. Entenderam? Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Que é isso? Veja, são os países que concedem, por exemplo, eu tenho naturalidade, eu sou português naturalizado, eu tenho cidadania portuguesa. Mas a cidadania mas Portugal me reconhece como uma nacionalidade originária. Entendeu? Então, aqui, para os efeitos da legislação brasileira, eu não perco a minha nacionalidade brasileira. Ela é mantida. Tá? Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Tá? A linha B, de imposição de naturalização, esse aqui é batata. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de seus direitos civis. Então, o brasileiro não vai perder a sua nacionalidade brasileira, né, em que esse brasileiro seja obrigado a tirar a nacionalidade do outro país, por exemplo, para trabalhar. Acontece muito com jogadores de futebol isso. Tá? Em alguns casos, eles são obrigados a tirar a nacionalidade de determinado país ou na condição de outra exigência que se faça presente. Agora, deixa eu falar uma coisa com vocês. É o seguinte. O brasileiro nato, existe algo que ele pode ser extraditado. O nato? Nato, Não. acho que O nato não. Não pode, né? Pessoal, gravem bem. Outra questão de jurisprudência. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Existe o Tribunal Penal Internacional. Não existe AIA. Existe. Grava que isso aí, isso eu estou dizendo, isso é já aula de estrito senso mesmo. É o que antigamente se tem a interpretação de que o brasileiro nato não poderia ser levado ao Tribunal Internacional porque daria uma condição aí de extraditar, dele ser julgado no tribunal fora daqui, etc, etc. O STF reconheceu por julgamento que não é uma extradição. Por quê? Porque a Constituição brasileira reconheceu o Tribunal Internacional como
uma condição de direito internacional. E ele está apenas sendo julgado, mas ele não está sendo extraditado. Então, o brasileiro nato, ele pode ser julgado pelo Tribunal Internacional. Sim, ele pode ser julgado. E o Tribunal Internacional de Haia, ele é reconhecido na Constituição brasileira. Tá? O que não pode são os efeitos dessa condenação do Tribunal de Haia gerar, por exemplo, um efeito de extradição. Aí não pode. Aí não pode. Tá certo? Não pode. Por exemplo, teve um caso, agora há pouco, nessa questão de extradição, muito famosa. Qual foi o caso? Da nega brasileira, que abriu mão da nacionalidade brasileira nos Estados Unidos e depois quis... Não foi isso? Teve esse também. Não ia nem falar desse, mas teve esse. Foi o que a mulher matou o marido norte-americano, um negócio assim, fugiu. Eu estou falando desse de Larissa. Eu sei qual é. Que matou o marido, fugiu e era E aí brasileira, os mas Estados tinha... Unidos pediu a extradição dela para que ela fosse julgada lá, para inclusive pegar a pena de morte, porque lá onde ela cometeu o crime tinha a pena de morte, acho que era alguma coisa assim. Eles queriam ela lá. Eu não lembro. Eu também estou esquecida agora como foi que terminou isso bem lembrado. Ela tinha aberto mão da nacionalidade dela de brasileira, né? E ela veio para cá, não foi? Voltou. E pediu novamente. Não foi isso? Eu não sei como terminou isso, mas o que é que acontece? O que é que esse exemplo traz? Antigamente, quando você abria a mão e queria novamente, você perdia a sua nacionalidade brasileira, né? E queria novamente recuperar, o status que você recuperava seria de brasileiro naturalizado. O STF já reconheceu de que o status que ele recupera é de brasileiro nato. Isso é jurisprudência também, nato. Entenderam? Entenderam? Nato. Sim. Agora, nessa condição de crime, o que pode acontecer é o Brasil conceder e ela responder pelas normas penais, em que tiver um paralelo, um determinado crime, mas, por exemplo, sem pegar a pena de morte, caso ela tenha entrado e tenha sido concedido, né? Poderia, ou, por exemplo, a estrutura penal brasileira alcançar, né, determinada situação e mesmo a pessoa não aqui estando, mas tendo, né, essa cidadania, o Brasil aí entra nesse pedido, né, entra nessa condição, né, de se pedir uma equiparação desse tratado. Eu estou vendo aqui, ela foi extraditada. Para cá. Não, para lá. Para lá, pois é. Para responder. Agora, uma coisa, ainda que ela seja extraditada para responder o crime lá, ela não poderia sofrer pena de morte, porque o Brasil não tem pena de morte. Não, veja. Mas ela não era mais brasileira. Ela não era mais brasileira, Larissa. Ela abriu mão. Entendeu? Vixe, Maria, que azar. Ela abriu mão. Ela abriu mão. Se ela abre mão... Foi antes de acontecer o crime que ela abriu mão? Isso. Ah, tá. Entendeu? Então chorou para ela. Exatamente. Aí não foi considerada extradição de brasileiro nato, porque ela não era mais brasileira. Exatamente. Eu não fiquei sabendo disso, não, desse crime, não. Péssima ideia, viu? Muito interessante esse caso, não? Foi bom ter dito, Maria. Eu não lembrava como tinha terminado da coisa. Mas deu ruim para ela. Mas veja, o senhor não disse agora que o STF reconheceu
que depois que o brasileiro abrir mão de sua nacionalidade, mas a pede de volta, ele volta a ser considerado nato? Se o Estado brasileiro conceder, né? O Estado brasileiro não concedeu. Não concedeu. Entendeu? Ah, tá. Porque aí, minha filha, depois que você perder, aí é um caráter discricionário do Estado. O Estado não é obrigado ali, principalmente numa situação dessa. Agora, que burrice ela abrir mão, porque ela podia acumular as duas nacionalidades, né? Mas não é o que eu estou dizendo, complexo de vira-lata. Tem gente que tem esse complexo, e Nelson Rodrigues falava. É triste. Vai pagar caro. Não tem outra explicação para isso, não. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, as armas, os selos nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios, claro, que não agrida ou que não colida. Aí, está chovendo aí no Rio Grande do Norte? Muito. Muito, muito. Está de Natal, hein? Nada, sou do interior. Eu sei que você é do interior, você já disse que só gosta da... Não, minha mãe mora aqui na minha cidade ainda. Aí eu sempre venho pra cá. Oi, pessoal, olha, o artigo 13 é isso, tranquilo. Os estados do Distrito Federal e municípios poderão ter símbolos próprios, claro, atendendo a questão da autonomia, né? Do ponto de vista da assimetria entre os estados-membros, municípios, podem. Os símbolos próprios só não podem ofender a República Federativa do Brasil ou a União, mas pode sim, entendeu? E por aqui, galera, não foi gostosinho esse assunto? Bonzinho. Bonzinho a terapia, né? Beleza. Tudo certo. Ô, Material professor, tá com você. Oi. Só para esclarecer uma última coisa. O senhor vai reclamar comigo porque eu não falei antes, mas vou falar agora. Essa linha B do inciso 2 do 12, do naturalizado, que o senhor falou, sem condenação penal. Então, não precisa estar transitado em julgado. Peraí, deixa eu voltar aqui. Peraí, tu agora me deixou nervoso. Porra, eu coloquei aqui transitado em julgado. Ele não mandou colocar transitado em julgado. Não, veja. Porra, mas depois ele mudou de ideia. Não é que eu mudei de ideia. Eu esqueci de completar o que eu ia dizer. É o seguinte. Aí eu fiquei com Qual é a diferença? Olha, tem o inciso segundo, a linha B, tá? Aí ele fala, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residente da República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Aí bota transitado em julgado, interrogação, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Quando você vai lá para baixo, será declarada a perda da nacionalidade do Brasil que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial. Veja, aqui, obrigatoriamente, tem que ser transitado em julgado. Certo. Em cima, para conceder, ainda não tem um entendimento. Existe jurisprudência dos dois jeitos. Por quê? Primeiro que embaixo vocês vejam que eles usam a palavra sentença, né? Em cima eles usam a palavra condenação. Eu, particularmente, vejo de efeito prático, não vejo diferença. Essa questão de constituinte e legislador, que não deixa a coisa clara. Termina nisso. Mas o que é que a gente tem entendido? Que aqui, em cima, a condenação penal, essa condenação penal, né, necessariamente, como é uma concessão, ele, às vezes, não necessariamente poderia exigir o trânsito em julgado. Uma condenação de segunda instância, por exemplo, ele já não teria condição. Ou Porque seja, é um mais absurdo. precário. É mais precário isso. Pronto, que palavra linda! Exatamente. Que eu acho, particularmente, um erro, tá? Porque você não pode criar princípios que se colidam nesse sentido. E eu acho que aqui também deveria prestar atenção nesse princípio de trânsito em julgado. Beleza?
Sim, senhor. Beleza. Fechou? Fechou. Mas, professor, lendo assim, eu até concordo. Sabe por quê? Veja, a naturalização é uma concessão, é um benefício, digamos assim, que o país está dando para quem quer de fora ter os direitos aqui, né? Então, é bom que seja mais precário mesmo, porque se o cara sair da linha, ele fica logo sob alerta. Já o outro, como é uma punição muito grave, perder a nacionalidade, tem que ser por uma sentença Não é o que eu de disse. julgado mesmo. Não é o que eu disse. Agora, veja, a gente está indo pelo sentido o quê? Tanatológico, né? A gente está indo pelo sentido hermenêutico. A gente está Sim, interpretando. Isso não cria, de todo jeito, uma insegurançazinha jurídica? Ele cria, não cria? Cria. Sim, Se fosse cria. outro, só entrava suas transidades julgadas. Pronto. Então, olha aí. Então, se cria, a gente está... Porque aqui é o que eu estou dizendo. Esse tipo de debate que a gente está fazendo não é uma análise meramente, enfim, de uma aula, vamos dizer assim, de graduação. A gente vai mais a miúdo, já vai para o segundo passo da interpretação. A gente está analisando aqui os efeitos do Constituinte, né? Está fazendo uma análise nesse sentido, uma análise mais crítica. E existe esse problema, identificável aqui, ele gera. O que a gente supõe, o que a gente busca de segurança, o Poder Judiciário dá do ponto de vista de jurisprudência. Mas aqui, quando a gente identifica na legislação, vai ler, a gente pode sentir uma insegurançazinha jurídica. Agora, o problema não está nem na interpretação em si. O que gera insegurança jurídica é a mudança de interpretação. Essa questão da prisão em segunda instância mesmo. Já teve mudança de entendimento várias vezes. Não é verdade? Isso é que causa a insegurança jurídica, a meu ver. É. Uma hora é uma coisa, aí você muda os atores, Mas veja, Larissa, muda seu entendimento. mas veja, é por isso que é muito delicado você esperar uma interpretação jurídica de quem deveria tão somente ter um cuidado mais em interpretar para julgar a Constituição, não em legislar. Quando o Poder Judiciário parte para esse ponto, cria toda essa insegurança. Porra, se a Constituição está dizendo trânsito julgado, meu irmão, lá no artigo 5º, entendeu? É complicado. Complicadíssimo. Mas estamos aí para vencer e para enfrentar. Até que, infelizmente, isso é uma questão política, mais política do que legal. Mas para isso a gente tem que estar vigilante, exercendo, enquanto jurista, o nosso poder de revolta, falar, conversar e, principalmente, analisar, interpretar o texto. Não é verdade? Sim. Verdade. Minhas queridas discentes, satisfeitas estão? Sim. Sim. Também estou. Bom vê-las, bom tê-las. Espero que nesse dia chuvoso de sexta-feira, à noite, Hoje tá, viu? aproveite para tomar um vinhozinho. Vou pra canto nenhum hoje. Também. Não vou botar meu pé fora de casa hoje. Hoje ficar em casinha, tomando um vinhozinho, quarentenazinha, bem Tiaguinho. Tá certo? Rimou tudo aí, ó. Como é ela? Até rimou. Aí, ó. Vamos embora. Meu beijo para vocês. Bom vê-las, tá? Mas minha live já passou, foi de Sandy Júnior. Como é? Cala a boca! Minha live dessa semana já passou, foi a de Sandy Júnior. Foi bom. Eu assisti todinha também. Foi maravilhoso. Uma parte. Menina, amanhã vai ter Ivete Sangalo, vai ter Bel Marques. Amanhã segure, viu, também, viu? Amanhã é estouro. Tchau, pessoal. Tchau, André. Tchau, meninas. Beijo. Amém, Tchau. Beijo.